Olá, meus amigos, bem-vindos. Fernando Mânica quem fala. Vamos para mais uma aula da disciplina Governança, Risco e Compliance. Essa é a nossa quinta aula temática. Lembrando que na aula número 1 nós vimos as noções de corrupção no contexto internacional. Na segunda aula temática nós vimos o Sistema Brasileiro de Combate à Corrupção. Depois, na terceira aula temática, vimos a lei de corrupção empresarial e a difusão dos programas de integridade e compliance no Brasil. E na aula passada, na quarta aula temática, nós vimos a gestão de riscos. A aula de hoje, a próxima aula, elas têm continuidade, obviamente, com tudo aquilo que vimos até agora, mas uma ligação umbilical muito ampla. Por quê? Porque elas tratam do tema governança e compliance nas empresas privadas, e a próxima aula, tema número 6, trata especificamente dos pilares do programa de compliance. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de governança corporativa, a sua vinculação com a ideia de compliance e de programas de compliance, para na aula que vem nós verificarmos especificamente como se dá a implantação, ou seja, quais são os pilares de um programa de compliance que deve ser implantado, ou pode ser, enfim, implantado em diversas organizações, inclusive e especialmente nas empresas privadas. Portanto, a aula de hoje, começando aqui a nossa apresentação, ela tem esse tema que é governança e compliance nas empresas privadas. Dois temas que são muito discutidos, muito conhecidos, que têm as suas peculiaridades, que muitas pessoas se dedicam exclusivamente ao estudo da governança, ao estudo do compliance, e não há de modo claro uma separação ou uma compreensão conceitual acerca do que é governança e do que é compliance. E por que isso acontece, pessoal? Muitas pessoas se referem apenas à compliance, apenas à governança, e não fazem uma análise desses dois temas, desses dois modos, dessas duas culturas, essas duas formas de tomada, implementação e controle das decisões. Porque são conceitos recentes, são conceitos novos, que têm aí entre 30 e 40 anos no máximo, que tem se difundido no mundo. Nós vimos já a ideia da noção de corrupção dos programas de integridade em decorrência da FCPA, aqui no Brasil especialmente da lei anticorrupção, que é de 2013, e a própria noção de governança também. Ela surge, como a gente vai ver na aula de hoje, especialmente como tentativa de diminuir os conflitos de agência, um tema muito mais de direito corporativo, de organização das empresas, especialmente de capital aberto, mas os dois temas são sim complementares, os dois temas possuem sim várias interconexões, de modo que, antes de começarmos a nossa aula, eu já digo de início que o compliance, ou os programas de compliance, podem ser entendidos como um dos instrumentos, um dos mecanismos de reforço da governança corporativa em empresas e outras organizações, como nós vamos ver também na aula de hoje e nas próximas aulas. Mãos à obra, pessoal? Vamos lá, então. A ideia de governança corporativa, a origem e a disciplina desse tema, ela se dá, como eu disse, no conflito de agência. Imagino que vocês tenham estudado esse tema lá na disciplina de direito empresarial, direito corporativo, o antigo direito comercial, e ela se dá quando há uma assimetria de informação e conflitos efetivos de interesses, especialmente entre os diretores ou o conselho de administração de uma companhia e os detentores do capital, ou seja, os acionistas ou mesmo sócios da mesma empresa. Quando as organizações crescem, chegam a determinado tamanho na sua estrutura organizacional, há essa divisão. E isso acontece especialmente nas sociedades anônimas. Em empresas que têm capital aberto, ou seja, negociação de ações em bolsa de valores, é muito comum os acionistas minoritários efetivamente serem, ou pelo menos sentirem-se, lesados por decisões tomadas pelos diretores, pelo conselho de administração ou pela diretoria da empresa. Por quê? Porque o interesse dos detentores do capital, dos participantes, né, dos acionistas majoritários ou minoritários, nem sempre coincide com aqueles da própria diretoria. E muitas vezes a diretoria, o conselho de administração, acabam adotando práticas, acabam cometendo atos que burlam determinadas regras, determinadas normas, determinados princípios, com o objetivo de artificialmente fazer com que aquela empresa pareça
em condições econômico-financeiras mais adequadas, mais tranquilas, mais vantajosas do que ela efetivamente está. Isso traz benefícios imediatos para aquela empresa, para aquela organização, mas, em regra, acaba trazendo uma série de problemas no longo prazo. E isso acaba prejudicando quem? Especialmente os acionistas, sejam majoritários, sejam minoritários, em detrimento dos gordos, participação nos lucros, que muitas vezes detém os próprios integrantes da diretoria, que não permanece ad eternum naquela própria corporação. Então, a ideia geral do conflito de urgência, que acaba gerando o surgimento desse todo movimento, que a gente pode chamar de movimento da governança corporativa, lá na Inglaterra, na OCDE, nos Estados Unidos e no Brasil, é a tentativa de fazer com que haja uma diminuição de assimetria da informação, um relacionamento mais intenso, mais seguro, mais transparente entre as diversas instâncias de decisão, de implementação de ações e de controle dentro de uma corporação. Essa é a ideia geral da governança corporativa. Isso surge, especialmente, o grande marco aí no surgimento da governança corporativa, ainda que haja documentos escritos desde lá da década de 30, depois na década de 50, mas isso toma corpo e dá origem imediata àquilo que vivenciamos hoje, lá em 1992, no início da década de 90, com o Carbery Reports, lá na Inglaterra. Ou seja, em meio a uma série de escândalos, de problemas, e isso acaba se tornando escândalos, né? Grandes companhias transnacionais que acabam cometendo determinada burla a deveres contábeis, a deveres de transparência, a informação entre as suas próprias instâncias internas, isso acaba tendo repercussão nacional, repercussão mundial. Isso acontece, nós vamos ver vários desses exemplos na próxima aula, mas a ideia do Carbery Report foi exatamente propor uma série de ações, uma série de medidas que deveriam ser incorporadas pelas grandes corporações, aquelas de capital aberto, para garantir ao máximo, ou tentar ao máximo evitar esse tipo de problema decorrente especialmente da simetria de informação, do conflito de agência. Isso surge lá em 1992, é a data de publicação do Carbery Reports, e uma ideia central que eu gostaria de reforçar para vocês, está aqui no slide, é o Comply or Explain, ou seja, a própria ideia de governança, a gente vai ver isso de modo muito claro no próprio ordenamento brasileiro, na instituição da governança no cenário brasileiro, é a ideia de que ou se deve cumprir determinada prática ou boa prática de governança corporativa, ou explicar a razão pela qual essa prática não está sendo cumprida na realidade da companhia. Por quê, pessoal? Porque as companhias, as organizações, elas têm estruturas, têm histórias, têm áreas de atuação, têm integrantes que não são iguais, né? E muitas vezes tem tamanhos, tem pesos, tem valores que são muito diferentes. Isso faz, portanto, com que nem sempre seja possível que todas as práticas possam ser adotadas, que todas as práticas sejam incorporadas por essas organizações de modo uniforme. Então, quando nós falamos tanto em governança quanto em compliance, nós estamos falando em atividades customizadas, no sentido de que é necessário se conhecer os princípios gerais, as boas práticas, no caso da governança corporativa, os pilares e a estrutura de um programa de compliance, para que a partir disso, essa estrutura, esses princípios, eles sejam adequados à realidade de cada corporação. Da ideia, comply or explain, tudo bem, nem toda empresa, nem toda organização tem necessariamente o dever e condições de implantar todas as boas práticas, mas caso não o faça, ela tem o dever de explicar, formalizar o porquê não adotou. Indo adiante nos documentos internacionais, pessoal, a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do qual o Brasil não é integrante, nós sabemos disso, mas ela publicou lá em 1999, isso foi revisto em 2015, numa segunda edição, os Principles of Corporate Governance, ou seja, também trouxe uma série de princípios, de sugestões, indicações, boas práticas a serem adotados no âmbito internacional, ou seja, por
empresas e organizações que atuam em âmbito internacional especialmente, com o objetivo de garantir e reforçar a governança corporativa também num ambiente, e esse ambiente ele continua, a gente vai ver os escândalos, ou enfim, os grandes casos de repercussão internacional do início do século XX, depois, portanto, da origem e difusão da governança corporativa, mas que são, na verdade, o objetivo, o objeto de todas as ideias e as boas práticas de governança que visam exatamente evitar que esse tipo de problema, esse tipo de escândalo acabe acontecendo. E mais recentemente ainda, e aqui em decorrência ou como consequência de dois casos bastante específicos e conhecidos, talvez até por vocês, da Enron e da WorldCom nos Estados Unidos, lá no início dos anos 2000, houve nos Estados Unidos também, não é a única lei, obviamente, sobre o assunto, mas a Sarbanes-Oxley Act, ou simplesmente SOX, né, que é uma lei, e aqui a gente está falando de uma lei norte-americana, que trata de uma série de assuntos, inclusive com algum viés criminal também, mas que traz também a exigência e sugestão, né, a ideia de soft law aí, de que a governança corporativa seja efetivamente adotada como cultura, como modo de relacionamento entre as diversas instâncias e estrutura de uma corporação. E além disso, quando a gente chega no Brasil, dado esse breve contexto pessoal internacional, quando a gente chega no Brasil, nós temos alguns documentos também que são bastante importantes em relação ao tema da governança corporativa. Temos, em primeiro lugar, e aqui não é uma ordem cronológica, o Código Brasileiro de Governança Corporativa Companhias Abertas, que é um código que foi elaborado sob a liderança do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que surgiu lá na década de 90, pelo ano de 1995, como sendo Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, para vocês verem, né, a importância, a relação que tem a governança corporativa com o Conselho de Administração e sua atuação, muitas vezes, em detrimento da própria organização ou dos próprios acionistas no conflito de agência, mas essa é uma instituição, o IBCG, que tem aí tido uma série de documentos que discute e que cria sugestões, normas e discute o tema da governança corporativa no Brasil. E o próprio IBCG também publica, e eu vou lançar isso para vocês na próxima aula, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, ou seja, a sugestão, né, daquilo que se deve incorporar em relação a cada uma das áreas de uma empresa para que haja efetivamente a cultura da governança corporativa implantada nessas empresas. E a CVM, né, ela traz no Brasil, que é o órgão que regulamenta as companhias de capital aberto, como todos nós sabemos, né, Conselho de Valores Imobiliários, duas instruções normativas, especialmente, né, 480 e depois a 586 de 2017, que fazem referência à governança corporativa e fazem referência também ao Código Brasileiro de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, a própria CVM reconhece e sugere como boas práticas esses documentos que eu acabei de mencionar e que vou ficar para vocês à disposição, quem queira se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que eu tenho certeza ou convicção que foi pelo menos referido para vocês na disciplina de direito empresarial, de direito corporativo. Essa, portanto, é a origem e a disciplina, os aspectos normativos que nós temos em relação à governança corporativa. Muito mais uma ideia de soft law, portanto, do que de hard law, no sentido de comando e punição para quem não incorpora essas práticas. Indo adiante, pessoal, o conceito, né, de governança corporativa. E aqui é muito simples, esse conceito consta dos documentos que eu me referi agora há pouco, do IBGC. Vejam que interessante. Governança corporativa é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo relacionamentos entre sócios, acionistas, conselho de administração, diretoria, os seus órgãos de fiscalização e controle e as demais partes interessadas, né? Partes interessadas aqui, todo o conjunto de stakeholders, inclusive consumidores, usuários, meio ambiente,
o modo como essa relação, a direção, o monitoramento, os incentivos são realizados através da interlocução de todas essas instâncias. Então, é um sistema bastante amplo que acaba sendo incorporado ou admitido quase que como uma cultura, um modo de agir que deve atingir o coração e todos os órgãos da própria empresa. E boas práticas de governança corporativa, dentro dessa ideia que estamos vendo, é a tentativa, né, de converter alguns princípios básicos em recomendações objetivas, de modo a alinhar interesses com um grande objetivo, né, o objetivo maior de preservar e otimizar o valor econômico a longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos, contribuindo para a qualidade da gestão, organização, longevidade e bem comum. Mas o foco aqui é exatamente essa última palavra, né? A longevidade e o valor econômico a longo prazo da organização. Por quê? Falsear uma demonstração contábil, falsear um resultado de determinado período, pode trazer benefícios à corporação no curto prazo. Isso vai favorecer, vai trazer benefícios específicos a quem? Eventualmente, um aumento do valor das ações da empresa, o pagamento de bônus para a diretoria, para o conselho de administração, mas no longo prazo isso vai se refletir necessariamente ou muito provavelmente em prejuízos com consequências danosas, inclusive em termos não só econômicos, mas em termos legais. Então, essa é a ideia da governança corporativa, das boas práticas de governança, evitar que esse tipo de irregularidade acabe acontecendo em prejuízo à própria empresa, especialmente no longo prazo. Os princípios básicos da governança corporativa, aqui também pegando aquilo que é trabalhado há muitos anos, né, mais de 20 anos aí pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em primeiro lugar, a transparência, né, disponibilizar às partes interessadas informações do seu interesse, não apela aquelas que são em decorrência de um dever legal. Isso não só em relação ao desempenho econômico-financeiro, que é extremamente importante, né? Afinal de contas, o principal objetivo de qualquer empresa é obter lucro, proporcionar lucros aos seus sócios e acionistas, mas também há outros fatores que norteiam qualquer decisão gerencial, né? Peguemos aqui o caso muito recente de Santa Mariana, de Brumadinho, né? A Companhia Vale do Rio Doce, em que houve lá a ruptura das barragens. Será que funcionou práticas de governança corporativa e mesmo o programa de compliance acerca da observância de deveres legais, deveres relacionados à segurança operacional e à proteção do meio ambiente, à própria vida humana e selvagem, enfim, natural naqueles ambientes? Está aí uma questão importante acerca de transparência, que depois que aconteceu o problema, isso está sendo investigado e está gerando consequências, inclusive para aqueles que ocupavam cargos de direção na Companhia Vale do Rio Doce no período em que houve esses acidentes. Outro princípio, equidade, tratamento justo e isonômico entre todos os sócios e demais partes interessadas, os stakeholders, como nós vimos, levando em consideração direitos, deveres, necessidades e expectativas, né? Isso é regulamentado, inclusive por meio de lei, das sociedades anônimas, mas não apenas aquilo que a lei exige, no sentido de se respeitar direitos, por exemplo, de acionistas minoritários, né? Muitas vezes há vários conflitos e várias tentativas, seja de M&A, de fusões e aquisições, ou mesmo de outras operações da empresa, com desrespeito a direitos de acionistas minoritários ou direitos, enfim, mesmo de terceiros, usuários e assim por diante, que devem ter equidade no tratamento, e a governança corporativa vem com o objetivo de garantir essa equidade. O terceiro dos princípios, dos 4 que nós estamos vendo, os 4 princípios da governança corporativa, é a prestação de contas, né, na língua inglesa accountability, que tem sido traduzido de modo mais corriqueiro e talvez mais correto e adequado para a língua portuguesa como prestação de contas, mas ele já se volta mais especificamente aos próprios agentes de governança, as pessoas que são profissionalmente vinculadas
a implantar e garantir o funcionamento da governança corporativa numa empresa. Então, eles devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo consequência de atos ou omissões com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Ou seja, a existência da governança corporativa depende também de pessoas voltadas a trabalhar nessa área com o objetivo de facilitar essa interlocução, de evitar com que haja a tomada de decisões contrárias a determinados interessados, a minorias, por exemplo, a todos os stakeholders e muito mais ainda uma atuação dos próprios agentes de governança com responsabilidade em relação a essa sua atividade. E além disso, um quarto princípio nós podemos denominar de governança, de responsabilidade corporativa. Ou seja, os próprios agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações, reduzir externalidades negativas de seus negócios, operações e aumentar as positivas, levando em consideração seu modelo de negócios, diversos capitais envolvidos no curto, médio e longo prazos. E aqui, vejam que a outra dica, né, interessante a gente pegar, isso são conceitos que são formais, oficiais e publicados pelo IBCG, mas a ideia aqui, novamente, uma responsabilidade que envolve um caráter quase que intergeracional. A gente poderia até usar essa expressão. Por quê? Porque o gestor, ou diretor, membro do conselho de administração, preocupa-se muito mais, e esse é um dos conflitos em que existe, em qualquer relação existe conflito, né? Marido e mulher, contratante e contratado, quem celebra um convênio, há uma série normalmente de interesses que são convergentes, mas parte dos interesses são divergentes. Isso ocorre em qualquer das relações. Mas aqui, a ideia do agente de governança é pensar e fazer com que as decisões tomadas pela diretoria, isso eu gostaria de reforçar com vocês, ela deve ter esse princípio intergeracional ou esse cuidado, essa responsabilidade intergeracional, no sentido de que a empresa vai continuar depois dessa diretoria e ela precisa ter toda essa avaliação, essa viabilidade, esses objetivos na sua missão, visão e valores alcançados tanto hoje, quanto neste período, nesse ano, quanto daqui a 5, 10 ou 20 anos. Né? Então, muito da ideia de governança corporativa tem a ver com a perpetuidade e a continuidade do negócio de uma organização. E o alcance nas empresas, então, como que essa ideia da governança, esses princípios da governança, as boas práticas de governança, desculpem, as boas práticas de governança, elas se aplicam dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E aqui a gente vê que elas se aplicam que o Código Brasileiro de Governança Corporativa traz, de modo bastante específico e organizado, uma série de condutas a serem adotadas pelos acionistas, pelo conselho de administração, pela diretoria, pelas diversas instâncias de fiscalização e controle, e prevê ainda a existência de uma instância que vai tratar de ética e conflito de interesses entre todos aqueles que integram uma organização. Então, vejam que aqui a gente está tratando, como eu disse, do coração e de todos os outros órgãos de uma empresa que devem funcionar de modo organizado, equilibrado, imbuídos desses princípios, dessas práticas, dessas regras mais bem definidas, muitas vezes pelas próprias instâncias de governança, a fim de que esse sistema de comunicação e tomadas de decisão funcione da melhor forma possível, de modo a não prejudicar nenhum desses integrantes dessa estrutura e muito menos prejudicar a empresa no longo prazo. E aqui, de modo um pouco mais esquemático, pessoal, entrando um pouquinho, a gente não vai aprofundar nisso, na estrutura interna de uma organização, de uma sociedade de capital aberto, né, onde temos lá os sócios, os acionistas, representados ou com vínculo mais direto ao Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, com auditoria independente, já uma Secretaria de Governança, né, instância específica para tratar desses assuntos, ainda que não seja, governança não seja foco específico ou tema específico de uma única estrutura, e sim permear toda
a estrutura da empresa, é isso que esse gráfico quer nos dizer, mas com os comitês, com o comitê de auditoria interna, auditoria independente que nós já vimos, o diretor-presidente, os demais diretores e administradores que vão tomar as decisões. Então, a ideia de que haja essa preocupação com essa boa relação e o mínimo de conflitos nas decisões tomadas e nos interesses defendidos por todos esses atores é aquilo que integra a estrutura de governança, que é o objetivo da governança corporativa. Tudo isso levando em conta, logicamente, a regulamentação, a disciplina legal das atividades daquela empresa naquela área específica, as demais partes interessadas, e aí tem os outros órgãos de controle externo, tem os consumidores, tem, enfim, outros interesses e outros direitos envolvidos, como, por exemplo, o meio ambiente. Certo? E aqui, o Código Brasileiro de Governança Corporativa, aqui vejam e não se assustem com isso, né? Mas ele traz aí uma série de políticas que são recomendadas a serem adotadas por empresas de capital aberto, né? Então, comply or explain, né? Ou adote ou diga por que não adotou. Então, código de conduta, política para contratação de serviços extra-auditoria, política de destinação de resultados, gerenciamento de riscos, que a gente já viu e vai retomar na aula que vem, indicação e preenchimento de cargos do Conselho de Administração, negociação de valores imobiliários, política de remuneração, transações com partes relacionadas, contribuições e doações, sucessão de diretor-presidente, regimento interno do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, diretoria, enfim, como cada uma dessas instâncias deve funcionar em uma companhia. Isso deve ser documentado, deve ser previsto de acordo com boas práticas de governança. Não é possível que haja, por exemplo, esses dias me perguntaram, numa entidade do terceiro setor, que é com que eu mais estudo especificamente, a minha origem de estudo terceiro setor, mas me perguntaram se era possível, num grupo de especialistas e professores, se haveria alguma vedação legal a que um integrante de um conselho fiscal de uma entidade do terceiro setor, e quando a gente fala em entidade do terceiro setor, algumas são pequenininhas e fazem trabalho voluntário, outras são organizações gigantescas, com 50 mil empregados ou mais. Mas a questão era, é possível que um membro do conselho fiscal seja contratado pela empresa para prestar uma consultoria em uma outra área, né? Não há vedação na lei específica lá que trata do assunto terceiro setor, mas isso é uma má prática de governança, porque quem integra o conselho fiscal vai fiscalizar a tomada de decisões pela diretoria no que tange a aplicação de recursos. E ele fiscalizar um contrato do qual ele é parte, há conflito de interesses. Então, essa é a ideia das boas práticas de governança, pessoal, a fim de que haja, ou que se evite que, ao final, haja decisões ou haja consequências nocivas à própria organização como um todo, como eu disse, especialmente no longo prazo, certo? Então, aqui essa série de políticas, claro que aqui é uma ilustração, quem quiser se aprofundar nesse tema, fique à vontade, vai ser lançado para vocês até na próxima aula como sugestão de leitura para aprofundamento, mas a ideia das políticas que interferem aí ou que integram boas práticas de governança corporativa. E aqui um slide, a gente está chegando no final já, pessoal, um slide bem interessante acerca da governança corporativa, porque ela surge de modo muito intenso a partir de problemas que ocorrem em companhias de capital aberto, em que há efetivamente o conflito de agência entre detentores do capital, proprietários, sócios e acionistas e os diretores ou membros do conselho de administração que tomam as decisões do dia a dia da empresa, mas isso foi crescendo. A ideia da governança corporativa se ampliou para alcançar também empresas de pequeno e médio porte, empresas estatais, a gente tem uma aula para falar desse assunto, né, da nova lei 13.303 de 2016, que fala das estatais e traz uma série de exigências legais relacionadas à compliance e governança corporativa, as entidades do terceiro setor, que eu acabei de mencionar um exemplo para vocês, e a própria administração pública, né? A governança pública, ou governança na administração pública, também teremos oportunidade numa aula própria para discutir sobre isso, mas essa ideia geral de
ter o mínimo possível de conflito entre aquele que toma decisões em nome do proprietário. E na administração pública fica simples nós entendermos, não é, pessoal, que os sócios ou os proprietários ou os acionistas, na verdade, somos nós. São os cidadãos que integram determinado estado, determinado país, determinado município, recolhem tributos e tem nos seus gestores, nos seus representantes eleitos, especialmente nos agentes políticos, chefia do Poder Executivo, os seus representantes que devem sim tomar decisões que sejam boas, adequadas e vantajosas para a população, para a comunidade, para os cidadãos, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. E só terminando a observação aqui, isso fica para a aula seguinte, só fazendo a introdução que nós estamos fazendo agora, o Brasil, 4% do total de empresas, algo em torno disso, estão listadas na Bolsa, né? São sociedades anônimas de capital aberto. Entre 400 e 500 empresas, né? Está tendo uma série de IPOs aí, no ano de 2020, mas o número não passa disso. Enquanto nos Estados Unidos, cerca de 3.000, na Inglaterra, mais de 2.000. Então, a ideia das empresas de capital aberto ou da governança restrita às empresas de capital aberto, o assunto não seria tão importante se apenas elas tivessem obrigação ou dever ou fosse vantajoso para que elas adotassem. É algo muito mais amplo e a gente vai ver isso também nas próximas aulas. E aqui fazendo o link com a ideia de compliance, que a gente começa a falar agora, já falamos nas aulas passadas, vamos tratar do programa de compliance na aula que vem, mas a governança corporativa, trocando em miúdos, pessoal, nesse slide vocês podem acompanhar, são um conjunto de práticas, o conjunto de mecanismos que tem qual finalidade? Fazer com que as tomadas de decisão, né, as decisões estejam alinhadas à visão da empresa, em benefício dos resultados da empresa, de sua eficiência e de sua imagem. Né, fazendo uma valoração, uma ponderação entre o hoje, o amanhã e daqui a 10 anos. E o compliance é um dos mecanismos, e aqui aquela relação que eu disse para vocês que há alguma interseção entre os dois, que nem todas as pessoas e professores, enfim, fazem essa distinção, ou talvez a doutrina, a teoria jurídica e teoria da administração não tenha evoluído, não tenha chegado a consensos a respeito disso ainda, mas o compliance pode ser visto muito mais como um dos mecanismos de governança, voltado a garantir a aderência das ações de todos aqueles que atuam em nome da empresa, as normas jurídicas, princípios éticos, regulamentos e políticas internas da organização. Então, o compliance, o programa de compliance, mais do que o próprio compliance, a gente já vai ver, ele, na verdade, é uma estrutura de gerenciamento de riscos que visa a prevenção, remediação e punição de atos que desrespeitam aquilo que a própria empresa definiu como sendo sua visão, sua missão, seus valores e suas políticas internas, certo? Então, o compliance, os programas de compliance entram especificamente, ou pode-se dizer que, como instrumento, como mecanismo de algo mais amplo que é a governança corporativa. Tudo com vistas a fazer com que a empresa haja de modo a buscar o lucro, mas não exclusivamente o lucro, e sim respeitando todos os atores, todas as instâncias que integram a empresa ou a organização e aquelas que são alcançadas ou acabam sofrendo as consequências de sua atuação. Relembrando aqui mais uma vez só o exemplo que eu dei do caso de Brumadinho, do caso da Vale do Rio Doce, Santa Mariana e Brumadinho. E o compliance? Então, como um integrante, como um mecanismo, um instrumento aí da governança, vem do verbo to comply, né? To comply, estar em conformidade com. Com o quê? Uma empresa, uma organização está em compliance quando ela respeita as normas jurídicas, isso é dever de todos, pessoas físicas e jurídicas, quando ela está de acordo, quando ela respeita os valores, os princípios, visão, missão da própria organização, da própria empresa, e quando ela obedece, ela respeita os regulamentos e políticas internas da própria empresa, criados muitas vezes em obediência ou
a exemplo das boas práticas de governança corporativa, que são criadas, por exemplo, de acordo com a realidade da empresa, para evitar irregularidades ou atos lesivos à administração pública, como nós vimos na lei anticorrupção, né, e na difusão recente do compliance no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, essa é a ideia do to comply, do compliance no sentido de estar em conformidade. Essas três instâncias é importante e muito simples, né, de nós termos em mente. Não é apenas obedecer à lei, é os valores da organização, os regulamentos e as políticas internas, que vão dizer, e aqui eu, quando estou em sala, nós temos uma relação pessoal muito mais simples, né, uma relação física da gente interagir e dar exemplos e conversar sobre o assunto, mas eu acho que eu já disse isso numa das aulas passadas para vocês, a ideia do compliance, mais do que qualquer coisa, é fazer uma linha, né? É fazer a linha no chão para que todos os representantes, aqueles que ajam em nome da empresa, saibam até onde podem ir em cada circunstância e não cometer aquele erro, né? Que em inglês as pessoas, a gente ouve toda hora nos filmes, dizer, seja em relação ao comportamento empresarial ou mesmo pessoal, don't cross the line, né? Não cruzar a linha. Qual é a linha? Né? Se for um princípio, se for um valor, uma regra, nem sempre em determinada circunstância aquele a gente vai saber. Se ele for convidado por um fornecedor para um jantar, se ele receber um presente de um fornecedor, se ele tiver uma ligação ou o convite para encontrar um agente público fora da repartição pública. E aí? Ele pode? Ele não pode? Qual que é a orientação da empresa, da organização em relação a isso? Compliance vai dizer. Ele vai dizer exatamente através desses regulamentos e políticas internas aquilo que a empresa entende e admite como aceitável e aquilo que ela efetivamente não aceita, não admite que seja feito, com o objetivo de garantir que as normas, os valores, os regulamentos e políticas internas sejam obedecidos, que a legislação não seja desrespeitada e que ela pratique boas práticas ou respeite, né, boas práticas de governança corporativa. Indo adiante, chegando ao fim, pessoal, o programa de compliance, que é o objeto, né, o tema da nossa próxima conversa. É o conjunto das estruturas, dos mecanismos e dos processos para que uma organização permaneça em estado de compliance. Né? Estado de compliance, estar em conformidade. Agora, se eu tenho uma estrutura, um conjunto de pessoas, de instâncias, de processos que colaboram, fazem, incentivam, vigiam que isso vai efetivamente acontecer, eu tenho um programa de compliance efetivo. E para que haja um programa de compliance efetivo, a doutrina estrangeira, a doutrina nacional e a própria legislação nacional prevê uma série de requisitos que são conhecidos como pilares do compliance, que nós vamos ver na próxima aula. E as vantagens, então, terminando essa nossa conversa de hoje, do compliance. Aqui tem uma relação de 9 vantagens, e a gente poderia imaginar muitas mais, especialmente no seguinte sentido. As vantagens, isso foi dito numa aula anterior, a efetiva existência de um programa de compliance diminui multa aplicada no caso de programa de processo de apuração de responsabilidade, do par da lei anticorrupção, mas muito mais do que isso é evitar que haja incidência da lei, evitar que haja irregularidades, sejam atos de corrupção lesivos à administração pública, seja desrespeito à legislação trabalhista, legislação ambiental, legislação tributária, regras de boa convivência, de etiqueta, de ética, enfim, tudo isso vai estar especificado dentro das políticas e regulamentos da empresa. Por isso que se fala muito, pessoal, em compliance anticorrupção, em compliance trabalhista, compliance tributário, compliance ambiental. Por quê? Porque é o conjunto de estruturas e procedimentos voltados especificamente a garantir que a empresa esteja de acordo, esteja respeitando, em conformidade com regras, princípios, normas e regulamentos de direito tributário, de direito ambiental, de direito trabalhista, de direito, enfim, administrativo e tantos outros. Daí a ideia, e a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais na aula que vem, dos vários vieses, das várias espécies ou subespécies que nós poderíamos mencionar acerca do compliance, certo? Então, as vantagens, a principal vantagem é essa, é estar em conformidade e evitar que haja
problemas, desrespeito à legislação, a princípios, a regras gerais ou específicas. Mas aqui, além delas, a apresentação da empresa como íntegra, né? Melhoria do próprio ambiente de trabalho, redução de eventuais perdas, né? A gestão de riscos integra um programa de compliance, a gente viu na aula passada, reduz eventuais perdas. Participação em licitações, muitas leis hoje exigem programas de compliance para que uma empresa participe de licitações. Aprovação de créditos, quando a empresa precisa de empréstimos, possibilidade de novos negócios, né? Muitas empresas, na due diligence, que a gente vai ver na aula que vem, exigem, enfim, que a empresa tenha programa de compliance. Antecipação aos órgãos de fiscalização, essa é fantástica, né? Porque a própria empresa já tem a sua estrutura de verificação acerca do respeito a regras em geral, possibilitar o acordo de leniência e eventualmente diminuir a multa, como nós já vimos, e essa é a última das relacionadas aqui nesse slide para vocês, das vantagens do programa de compliance, que são enormes, né? E muitas pessoas dizem, né, quem trabalha com isso, até como marketing e tentativa de venda de serviço, mas usa essa expressão que ela é verdadeira e nada contra o marketing, né, a venda de algo que é bom para a empresa, que traz benefícios para a empresa, e uso dessa expressão que é o seguinte: você acha que o compliance é caro? Instituir e manter uma estrutura, um programa de compliance é caro? Tente o não compliance. Né? O não compliance, a falta dessa estrutura, desse programa, que vai de modo, se for efetivo, de modo eficiente, evitar que haja desrespeito à legislação, eventualmente até a prática de atos de corrupção, isso é muito mais caro e dá muito mais prejuízo do que um investimento nessa estrutura voltada à análise e à garantia de que a empresa esteja, a organização esteja em conformidade. Pessoal, então era isso hoje na nossa aula. Eu gostaria de agradecer a todos, espero que tenham compreendido a relação da governança com o compliance. Vou anexar para vocês na próxima aula os 2 arquivos, com o código e as boas práticas de governança. E nós falamos na próxima aula sobre programas de integridade e de compliance, especificamente no que toca aos pilares do programa de compliance. Muito obrigado a todos, até a próxima aula, boa semana.